Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho no Lar. Uma alegria estar dividindo esse momento com vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que se exalta será humilhado. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus incessantemente coloca como condição essencial para alcançar a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele expressou nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus toma uma criança como modelo da simplicidade e de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. A mesma ideia fundamental é encontrada na máxima, que aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servidor. E nesta outra também: todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. O Espiritismo vem confirmar a teoria contida nesses preceitos por meio de exemplos, mostrando-nos que são grandes no mundo espiritual os que eram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos os que aqui eram os mais importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrer, levaram consigo as inúmeras virtudes que constituem a verdadeira grandeza no céu, ao passo que os outros tiveram de deixar na terra tudo o que compunha sua grandeza e que não se leva daqui: a fortuna, os títulos, a glória e a nobreza de sua origem. Sem possuir nada além disso, chegam ao outro mundo despojados de tudo, como náufragos que perderam tudo, até mesmo as roupas, conservando apenas o orgulho, o que torna sua nova posição mais humilhante, pois acima deles e resplendentes de glória vêm os que foram por eles espezinhados na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio, o das sucessivas encarnações, nas quais aqueles que foram os mais ilustres em uma existência são rebaixados à posição inferior na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não busqueis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, ao contrário, o lugar mais humilde e modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. O Livro dos Espíritos, pergunta 769. Compreende-se que, como princípio geral, a vida social faz parte da natureza, mas, como todos os gostos também fazem parte dela, por que a preferência pelo isolamento absoluto seria condenável, se o homem encontra nele a sua satisfação? Satisfação egoísta. Também há homens que sentem satisfação embriagando-se. Tu os aprovas? Deus não pode tomar por agradável uma vida pela qual alguém se condena a não ser útil a ninguém. Questão 770. Que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para dedicar-se a socorrer os infelizes? Estes se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de colocar-se acima dos prazeres materiais e de fazer o bem, dando cumprimento à lei do trabalho. Então, amigos, nessa passagem a gente pode perceber a importância da humildade, a importância da pobreza de espírito. Não a pobreza material, mas a pobreza de espírito.
Porque querer alcançar altos cargos, poder, muito dinheiro, tudo isso é uma perigosa armadilha para o nosso ego e no final são riquezas mundanas que a gente não consegue levar daqui. Crendo no espiritismo e sabendo das vidas futuras e da eternidade da nossa alma, a gente tem sempre que se perguntar se a gente está cultivando as virtudes eternas, aquela que a gente vai levar por todas as nossas existências. Será que a gente está dando atenção àquilo que realmente nos eleva perante Deus, perante a eternidade? Fica aí a reflexão. Até o próximo Evangelho no Lar.